Paz a todos e bem-vindos a mais um ensinamento bíblico. Esta lição é sobre a compreensão dos elementos e dos caminhos que nos dão acesso ao reino de Deus. No capítulo 25 de Mateus, Jesus nos diz que, em sua segunda vinda em glória, as nações serão divididas em dois grupos separados. Ele falou sobre ovelhas e cabras. As ovelhas sendo os justos e os bodes os injustos. Ele disse que os justos ou as ovelhas estariam à sua direita e os injustos ou os bodes estariam à sua esquerda. Ele então disse em versículo 34 que então dirá o rei a todos os que estiveram à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Notamos neste versículo que somente os justos, ou aqueles que estão à direita do rei, são chamados ao reino. Vemos também que o reino sempre foi preparado para aqueles que obedecem a Deus. Quando continuamos lendo os próximos versículos do capítulo 25, descobrimos o motivo pelo qual os justos são chamados. Por meio da aplicação dos mandamentos de Deus em suas vidas, eles foram justificados e, portanto, merecem a herança do reino. Os injustos, porém, irão para o castigo eterno. Portanto, é tão importante que entendemos o reino da melhor maneira possível. Assim, vamos começar estudando o reino como era no passado, como é no presente e como será no futuro. Teremos então uma melhor compreensão de como acessamos o reino e evitamos ser rejeitados em sua entrada. Devemos saber que o reino de Deus existiu primeiro no céu. Como mencionado no Salmo 145, versículo 13, é um reino para sempre ou eterno. Sempre existiu e sempre existirá. O desejo de Deus, quando criou a terra, é que seu reino seja estendido a ela. Ele também criou o homem e a mulher, cuja tarefa era povoar a terra. Deus lhe deu domínio sobre esta terra para que pudessem trazer seu reino celestial para ela. Deus não queria que a humanidade estivesse em servidão forçada, então criou uma lei baseada na liberdade de escolha. Infelizmente, eles escolheram desobedecer a Deus. Lendo o capítulo 3 de Gênesis, aprendemos que Deus já tinha um plano para resgatar a humanidade. Esta promessa foi feita no versículo 15. Deus estava dizendo que do corpo de uma mulher, o Rei Jesus Cristo viria. Por meio de sua morte, a humanidade poderia ser purificada do pecado e renascer no reino de Deus, obter vida eterna e reivindicar sua herança legítima. Deus então escolheu uma nação através da qual ele cumpriria esta promessa. Através dos descendentes de Abraão, nasceu a nação de Israel. Esta nação foi escolhida como um único propósito de estender o reino. Tinha que ser santo, portanto Deus criou as leis que tinha que obedecer. Infelizmente, embora Deus tenha designado reis sobre eles para governar seu reino, a nação de Israel falhou em sua responsabilidade de estendê-lo. Vez após vez, a nação pecou e voltou para falsos deuses. Israel se tornou uma nação dividida por causa de sua rejeição do reino de Deus. No final, ambas as nações foram conquistadas por poderes pagãos. Embora Israel tenha falhado, Deus deu muitas promessas através dos profetas sobre a vinda do rei e o reino de Deus em sua forma futura.
O povo de Israel esperava a vinda do Messias que libertaria do controle de outras nações. O Antigo Testamento lançou as bases para os princípios do Novo Testamento que governaria a vida do reino. Quando Jesus veio, ele não acabou com a lei, mas a cumpriu e ampliou os princípios do reino sobre esse fundamento. No Novo Testamento, Deus escolheu outro homem para estender seu reino. Ele escolheu seu próprio filho Jesus para fazer este trabalho. Jesus cumpriu sua responsabilidade. Ele selecionou vários homens para ser seus discípulos. Ele os instruiu a ir e pregar, dizendo: está chegando o reino de Deus. Jesus passou a vida inteira dizendo às pessoas que o reino havia chegado, explicando como homens e mulheres poderiam entrar no reino que não era de forma visível. Como o reino ainda não estava para ser estabelecido visivelmente, Jesus ilustrou seu crescimento constante e silencioso por meio de parábolas como o fermento na massa. Porque não veio como eles esperavam, o povo judeu rejeitou tanto o reino quanto seu rei. Por causa disso, Jesus disse: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Por isso, ele quis dizer que a mensagem do reino seria levada às nações gentios que estivessem prontas para recebê-la e respondê-la. Agora seria a responsabilidade da igreja responder ao evangelho e estender o reino. Ele disse aos seus discípulos: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamei o evangelho a toda a criatura. Jesus ensinou que o reino de Deus já está entre vós. O presente reino existe onde o rei está e onde seu governo é reconhecido. O reino de Deus é a esfera do governo de Deus. No mundo de hoje, é a esfera do qual, a qualquer momento, seu governo é reconhecido. O reino é atualmente discernido apenas espiritualmente na terra e é considerado como um mistério. Mas também é aqui e agora onde é aceito nos corações dos crentes individuais. O reino é presente onde que as pessoas amam Jesus, tenham nascido no reino, adotem os princípios do reino como seu estilo de vida e reconheçam o reino do Senhor Jesus Cristo como Rei. Jesus também falou do reino em sua forma futura e disse a seus discípulos que orassem: venha o teu reino. Em João capítulo 14, versículo 3, Jesus disse: virei de novo e vos levarei para mim. Por este comentário, sabemos com certeza que Jesus voltará. O que não sabemos é quando será seu retorno. A Bíblia nos diz que só o Deus Pai sabe. Antes de Jesus voltar, ele disse que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. A Bíblia nos ensina que quando Jesus voltar, ele derrotará todos os reinos do mundo e Satanás e seus moradores serão conquistados. Todas as nações entrarão no reino e todas as pessoas reconhecerão Jesus como Rei. Depois disso, todos os homens, vivos e mortos, serão julgados por Deus. O reino de Deus será então estabelecido em sua forma visível. Os verdadeiros crentes reinarão com Jesus e haverá um novo céu e uma nova terra. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus disse a Pedro: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. No mundo natural, se você possui as chaves de um edifício, você tem autoridade ali.
Jesus estava dando à igreja as chaves espirituais das portas do seu reino. O poder e a autoridade da igreja deviam fluir dele. Este poder foi liberado em Atos 2, quando o Espírito Santo foi dado aos crentes. As chaves do reino eram o poder de ligar e desligar. A igreja tem o poder de amarrar as forças espirituais do mal, mas também de soltar ou liberar os poderes espirituais do bem. Cada dificuldade enfrentada pelos crentes, ligar e desligar seria a chave para a vitória. A igreja seria um instrumento pelo qual as portas espirituais do reino seriam abertas às nações do mundo. Como podemos entrar no reino de Deus? Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino espiritual, você deve nascer nele através do renascimento espiritual. Deve-se mudar de residência do reino de Satanás para o reino de Deus. A maneira de nascer de novo é crendo que Jesus morreu para pagar a pena pelos nossos pecados. Devemos confessar nossos pecados, pedir perdão e colocar nossa confiança em Jesus. É através de Jesus que você pode passar do reino de Satanás para o reino de Deus. Colossenses 1,13 nos diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus ensinou que a chave para seu reino é o arrependimento. Ele disse em Mateus capítulo 4, versículo 17: arrependai-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é a única maneira de obter acesso ao reino, e Jesus advertiu sobre muitas doutrinas falsas que afirmam que também são o caminho para o reino. Ele também nos advertiu que deveríamos entrar agora pela porta da vida eterna, porque um dia a entrada será fechada. Assim o disse: esforçai-vos para adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre a nós a porta, ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. No tempo do julgamento de Deus sobre o mundo, será tarde demais. A porta será fechada. É pela fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo que deve entrar no reino de Deus. Depois de entrar, você deve desenvolver um estilo de vida consistente com os princípios governantes deste reino. Isso envolve uma mudança nos padrões de pensamento e ação. Você deve agir. Seu novo estilo de vida deve erradicar todas as nações contra a lei de Deus, o que é pecar, e assim impedir a entrada do reino. Há muitas pessoas que professam fazer parte do reino de Deus, mas que, na verdade, não são residentes do reino. Eles afirmam ser assim, mas ainda vivem em pecado. No momento do julgamento, eles serão expulsos do reino. Como a Bíblia revela que algumas pessoas serão expulsas do reino, é muito importante que entendamos como obter residência permanente. Jesus disse: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O Novo Testamento lista muitos pecados que impedem a entrada no reino. Passagens como 1 Coríntios 6, versículos 9 a 10 e Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, listam pecados que impedem nossa entrada no reino de Deus.
Vejamos os pecados mencionados tanto em Coríntios quanto em Gálatas. O primeiro listado na passagem de Coríntios é injustos. Gálatas repete que os injustos não serão herdeiros do reino e chama isso de impureza, que é uma injustiça espiritual ou moral. Para receber sua herança, você deve satisfazer alguns requisitos. Você deve receber o perdão pelos pecados passados, confiar em Jesus para mudar seu estilo de vida, pensamentos e ações e começar a viver em retidão. Estes são os requisitos estabelecidos pelas Escrituras. A palavra justo significa ser justo, correto e santo. Significa conformar-se à vontade de Deus, conforme revelado em sua palavra escrita, com santidade em pensamento, palavra e ação. A justiça só pode ser obtida pela fé em Jesus. As palavras injustiça e impureza significam a mesma coisa e incluem todos os pecados. Isso significa que quem vive injustamente em qualquer pecado não entrará no reino. Ambas as passagens mencionam fornicadores e fornicação. Este pecado é a relação sexual entre duas pessoas que não são casadas com a outra. Inclui adultério, homossexualidade e incesto. Há então menção à idolatria, que não é apenas adorar imagens de pedra, madeira ou metal precioso, mas também inclui tudo que você considera mais importante que Deus. Na verdade, é a falta de reconhecimento da posição correta de Deus em sua vida. Já mencionamos o adultério sob o pecado da fornicação. Depois disso, ambas as passagens mencionam a embriaguez, que é a condição de ter as faculdades mentais e físicas afetadas pelas bebidas alcoólicas. Os próximos 5 pecados são mencionados apenas na passagem de Coríntios. Dependendo da versão da Bíblia que você está lendo, este pecado fala sobre o abuso de si mesmos com humanidade ou sodomitas. Isto é atos sexuais errados com os outros. A maioria de nós sabem que são furtadores ou ladrões. Essas pessoas pegam o que não lhes pertence sem permissão. Muitas vezes o roubo vem depois do próximo pecado, que é chamado de cobiça. Este é um desejo intenso, desejando que você tivesse algo em vez da pessoa que realmente o tem. Isso não se aplica apenas a objetos, mas também pode ser aplicado ao cônjuge de outra pessoa. Os extorsionários, por outro lado, e é o próximo pecado mencionado, tomarão alguma força ou exercendo poder sobre alguém. O último pecado mencionado na passagem de Coríntios são os maldizentes, que são pessoas que falam profanamente contra ou respondem a alguém de maneira profana. Os próximos pecados são listados apenas na passagem de Gálatas. A lascívia é luxúria, emoções pecaminosas, imundas e condutas sem vergonha. Bruxaria é a prática da magia, feitiçaria, astrologia, feitiços, encantamentos e drogas. Inclui também as práticas e adorações satânicas. O ódio é o oposto do amor, é uma emoção de intensa antipatia por outra pessoa. Variações ou contenções e desacordo, desarmonia e dissensão. Emulações é o desejo de copiar os outros e igualá-los e superá-los. É um espírito de rivalidade em uma forma de ciúme. Em seguida, menciona-se a ira, que é a raiva violenta, a contenda, que é a briga, a luta. As sedições vêm em seguida, que é a instigação, a agitação ou discórdia. As heresias
são então listadas e são crenças contrárias à palavra de Deus e são opiniões errôneas de vontade própria e levam à divisão da igreja. Vemos agora o pecado do assassino, que é tirar a vida de outra pessoa com malícia intencional e premeditação. Não deve ser confundido com autodefesa ou morte acidental. Todos os pecados mencionados em cima nos impedem de entrar no reino de Deus. Como mencionado anteriormente, há apenas um remédio para esses pecados: o perdão por meio de Jesus Cristo. No entanto, este perdão não é suficiente. Precisamos erradicar de nossas vidas as práticas de qualquer um desses pecados, bem como de todos os outros pecados mencionados em toda a Bíblia. Em Marcos, capítulo 9, versículo 47, Jesus mencionou as palavras arrancou. Como isso, ele quis dizer que qualquer coisa que causa pecado deve ser removida, mesmo que seja algo ou alguém que você considera necessário ou precioso. Mesmo que você tenha tirado de sua vida qualquer pecado que tenha cometido, ainda há coisas para o qual a entrada do reino é negado. A primeiro é carne e sangue. A razão para isso é que o reino de Deus é um reino espiritual, então somente espíritos podem entrar nele. Carne e sangue, que é seu corpo terreno, não entrarão. A segunda é a falta de fé infantil. Como mencionado em Marcos capítulo 10, versículo 15, esta passagem diz: como toda a certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Isso significa que você deve entrar com uma fé simples e infantil. A riqueza é um outro item para o qual a entrada do reino é negada. Ser rico, então, não é que impede a entrada do reino. Quando você considera a riqueza como sendo mais importante do que seguir Jesus, que impede a entrada. O próprio Deus dá riqueza a seus filhos, mas eles devem ser o meio pelo qual podemos ajudar outras pessoas. Deve ser usado como uma ferramenta para glorificar a Deus e estender seu reino. Esperamos sinceramente que este ensinamento o ajuda em seu caminho para a entrada no reino de Deus. Próxima vez falaremos sobre os princípios aplicáveis no reino de Deus. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.